Bem-vindos a uma viagem fascinante pela história antiga do subcontinente indiano. Hoje, vamos explorar uma das civilizações mais intrigantes e avançadas do mundo antigo, a civilização Harappa. Conhecida por suas cidades planejadas, sistema de escrita e sofisticação cultural, a civilização Harappa floresceu há milhares de anos nas margens dos rios Indo e Sarasvati. Vamos mergulhar na rica história desta civilização perdida e descobrir os mistérios que ela ainda guarda. Está começando mais um vídeo do canal Sabedoria Instigante. A civilização Harappa, também conhecida como Civilização do Vale do Indo, floresceu no subcontinente indiano, especificamente nas regiões noroeste do que hoje é o Paquistão e noroeste da Índia. Esta civilização antiga prosperou ao longo das planícies férteis do rio Indo e seus afluentes, o que hoje corresponde ao Punjab, Sindh, Gujarat e partes do noroeste da Índia. Seu período de existência é geralmente datado aproximadamente de 3.300 a.C. a 1.300 a.C., embora haja alguma variação nas estimativas dependendo das fontes e dos critérios utilizados pelos pesquisadores. Durante este período, a civilização Harappa foi uma das primeiras grandes civilizações urbanas do mundo, caracterizada por suas cidades planejadas, avanços em infraestrutura, como sistemas de drenagem e abastecimento de água, e um sistema de escrita ainda não decifrado chamado de escrita do Vale do Indo. Os harappanos eram hábeis agricultores, comerciantes e fabricantes de produtos de cerâmica e metal. Suas cidades como Harappa e Mohenjo-Daro eram centros de comércio e cultura, refletindo uma sociedade complexa e sofisticada. No entanto, apesar de sua proeminência, a civilização eventualmente entrou em declínio, possivelmente devido a fatores como mudanças ambientais, como a mudança do curso dos rios, invasões de povos nômades e mudanças no comércio regional. O colapso da civilização Harappa ainda não foi completamente esclarecido e permanece um tema de debate entre os estudiosos. A urbanização e as cidades planejadas são características distintivas da civilização Harappa. Essa antiga civilização desenvolveu algumas das primeiras cidades planejadas do mundo, com uma organização urbana que refletia um alto nível de planejamento e engenharia. As cidades harappanas, como Mohenjo-Daro e Harappa, apresentavam um layout urbano regular, com ruas retas que se cruzavam em ângulos retos, dividindo a cidade em blocos uniformes. Essa organização era uma indicação clara de um plano urbano deliberado, sugerindo um governo centralizado ou autoridade responsável pelo planejamento e construção das cidades. Além disso, as cidades harappanas eram equipadas com sistemas avançados de drenagem. Os sistemas de esgoto eram elaborados, compostos por canais de drenagem cobertos que percorriam as ruas da cidade, mantendo as áreas urbanas limpas e minimizando inundações durante períodos de chuva. Isso demonstra um conhecimento sofisticado de engenharia hidráulica por parte dos harappanos. Uma das estruturas mais impressionantes encontradas nas cidades harappanas é o Grande Banho de Mohenjo-Daro. Este era um tanque retangular revestido com tijolos impermeabilizados e cercado por uma série de degraus que levavam à água. O Grande Banho provavelmente tinha uma função ritualística ou religiosa, mas também pode ter sido utilizado para fins de higiene pessoal ou comunitária. Sua construção meticulosa e seu tamanho impressionante testemunham o avanço da arquitetura e da engenharia na civilização Harappa. A urbanização e as cidades planejadas da civilização Harappa representam uma conquista significativa na história urbana, demonstrando uma compreensão avançada de planejamento urbano, engenharia civil e organização social. Essas características contribuíram para a coesão e estabilidade das comunidades harappanas durante seu período de existência. A sociedade Harappa era complexa e organizada, refletindo uma civilização sofisticada com uma estrutura social bem definida. Embora os detalhes precisos sobre a estrutura social harappana ainda estejam sujeitos a debate entre os arqueólogos e historiadores, algumas características gerais podem ser identificadas. A base da sociedade harappana era a agricultura,
com a maioria da população envolvida na produção de alimentos. Os arapanos cultivavam uma variedade de culturas, incluindo trigo, cevada, arroz, legumes e algodão, aproveitando os ricos solos das planícies do rio Indo. A agricultura bem-sucedida proporcionou excedentes alimentares, permitindo o desenvolvimento de outras atividades econômicas, como a manufatura e o comércio. O comércio desempenhou um papel crucial na economia arapana, com evidências de trocas comerciais tanto dentro quanto fora da região do Vale do Indo. Os arapanos mantinham relações comerciais com regiões distantes, como o Afeganistão, Irã, Ásia Central e até mesmo Mesopotâmia. Artefatos arapanos, como cerâmicas, joias e tecidos, foram encontrados em sítios arqueológicos ao longo dessas rotas comerciais, indicando uma extensa rede de comércio. A estrutura social arapana provavelmente era hierárquica, com uma elite governante no topo, composta por líderes políticos e religiosos, e uma população mais ampla envolvida em atividades agrícolas, artesanais e comerciais. No entanto, as evidências arqueológicas ainda não fornecem uma compreensão completa das hierarquias sociais específicas ou das relações de poder dentro da sociedade arapana. Um aspecto intrigante da civilização Arapa é seu sistema de escrita, conhecido como escrita do Vale do Indo. Este sistema consistia em uma série de caracteres pictográficos e ideográficos, inscritos em selos de cerâmica, amuletos, ferramentas e outros artefatos. Embora tenham sido encontrados milhares de exemplos desses símbolos, o significado exato da escrita do Vale do Indo permanece em grande parte indecifrado, devido à falta de uma pedra de Roseta equivalente que permita a tradução completa. No entanto, é provável que essa escrita tenha sido utilizada para registros comerciais, administração governamental e possivelmente para comunicação literária ou religiosa. A sociedade Arapa era caracterizada por uma economia agrícola e comercial avançada, uma estrutura social complexa e um sistema de escrita intrigante. Essa civilização antiga deixou um legado duradouro em termos de sua arquitetura, artefatos e contribuições para o desenvolvimento humano, apesar dos mistérios ainda não resolvidos que cercam sua história. A civilização Arapa produziu uma variedade de artefatos notáveis que demonstram um alto nível de habilidade artesanal e tecnológica. Entre os artefatos mais distintivos estão os selos de pedra, cerâmica finamente trabalhada e ferramentas de bronze. Selos de pedra. Os selos de pedra arapanos são alguns dos artefatos mais reconhecíveis e intrigantes da civilização. Feitos de pedra, geralmente de calcário ou ágata, esses selos apresentam gravuras intricadas e precisas, muitas vezes retratando animais, figuras humanas e símbolos geométricos. Esses selos eram utilizados para marcar mercadorias, como um tipo de assinatura ou identificação, e também podem ter tido um propósito ritual ou religioso. Cerâmica finamente trabalhada. A cerâmica arapana é conhecida por sua qualidade e variedade. Os arapanos produziam uma ampla gama de cerâmicas, desde vasos utilitários simples até peças decorativas mais elaboradas. Os potes, jarros e pratos eram frequentemente decorados com padrões geométricos, motivos florais ou figuras humanas. Alguns exemplos de cerâmica arapana exibem uma técnica de esmaltação avançada, com cores vibrantes e padrões intrincados. Ferramentas de bronze. A metalurgia era uma habilidade avançada na civilização Arapa, e as ferramentas de bronze eram amplamente utilizadas em diversas atividades, desde agricultura até artesanato. Os arapanos dominavam a fundição de bronze, produzindo uma variedade de ferramentas como machados, enxadas, facas e alfinetes. A qualidade dessas ferramentas reflete um conhecimento avançado de metalurgia e uma compreensão das propriedades do bronze como material de construção. Figuras de terracota. Os arapanos produziam figuras de terracota que variavam desde pequenos brinquedos até estatuetas mais elaboradas. Essas figuras retratavam uma variedade de temas, incluindo figuras humanas, animais e divindades. Algumas das estatuetas mais notáveis incluem representações de mulheres dançando, homens em posturas de yoga e animais como búfalos e touros.
Essas figuras de terracota demonstram uma habilidade técnica considerável na modelagem e na queima do barro, bem como uma expressão artística distintiva que reflete aspectos da vida cotidiana e da espiritualidade da civilização Harappa. Joias de contas de cerâmica. Um dos artefatos mais singulares da civilização Harappa são as joias feitas de contas de cerâmica. Essas contas eram feitas de cerâmica esmaltada ou terracota e eram cuidadosamente moldadas e pintadas à mão em uma variedade de formas e cores. As contas de cerâmica eram usadas em colares, pulseiras e outros adornos, adicionando uma explosão de cor e textura aos trajes dos harapanos. A produção dessas contas exigia habilidade técnica na fabricação de cerâmica e uma compreensão sofisticada de design e estética. Eles também são indicativos de um sistema de comércio e intercâmbio cultural, pois foram encontrados em sítios arqueológicos em toda a extensão da civilização Harappa e além, sugerindo uma demanda por esses itens, além das fronteiras da própria civilização. Em conjunto, esses artefatos destacam o alto nível de habilidade artesanal e tecnológica alcançado pela civilização Harappa, evidenciando sua contribuição para o desenvolvimento da arte, da tecnologia e da cultura material no mundo antigo. A compreensão da religião na civilização Harappa é um tanto limitada devido à natureza fragmentária das evidências arqueológicas e à falta de um sistema de escrita decifrado que nos forneça informações diretas sobre suas crenças religiosas. No entanto, há algumas indicações que nos permitem especular sobre a religião praticada pelos harapanos. Iconografia e artefatos religiosos. Algumas escavações arqueológicas revelaram artefatos e iconografia que sugerem a presença de práticas religiosas na civilização Harappa. Estes incluem selos de pedra, gravados com figuras humanas em posturas ritualísticas ou místicas, estatuetas de terracota representando possíveis divindades ou seres sobrenaturais e outros objetos associados a rituais ou cerimônias religiosas. Construções arquitetônicas. Alguns dos grandes edifícios encontrados nos sítios da civilização Harappa, como o Grande Banho de Mohenjo-Daro, têm sido interpretados como locais possíveis de rituais religiosos ou cerimônias de purificação. A presença de estruturas públicas monumentais como estas sugere uma organização social capaz de coordenar e realizar atividades cerimoniais de grande escala. Sistema de crenças e cosmologia. Embora não tenhamos acesso direto aos mitos ou narrativas religiosas dos harapanos, é razoável supor que sua religião possuía elementos relacionados à natureza, ao cosmos e aos ciclos agrícolas, dada a importância da agricultura em sua sociedade. É possível que os harapanos adorassem divindades relacionadas à fertilidade, à água e aos elementos naturais. Culto aos mortos. Alguns aspectos dos rituais funerários harapanos sugerem uma crença na vida após a morte ou no cuidado dos mortos. Por exemplo, os túmulos encontrados em Harappa e Mohenjo-Daro incluem artefatos funerários, como cerâmicas e joias, indicando uma prática de enterrar os mortos com bens para a vida após a morte. Além disso, a presença de cemitérios em áreas urbanas sugere uma conexão próxima entre os vivos e os mortos na concepção religiosa harapana. Embora não tenhamos uma compreensão completa da religião da civilização Harappa, as evidências disponíveis sugerem a presença de práticas religiosas que desempenhavam um papel significativo na vida e na cultura dos harapanos. As interpretações dessas práticas e crenças permanecem sujeitas a debate e investigação contínua por parte dos estudiosos. O declínio da civilização Harappa é um dos grandes mistérios da história antiga e tem sido objeto de debate entre os historiadores e arqueólogos. Existem várias teorias que tentam explicar o colapso dessa civilização avançada, e é possível que uma combinação de fatores tenha contribuído para o seu fim repentino. Mudanças ambientais. Uma das teorias mais proeminentes sugere que mudanças ambientais, como secas prolongadas ou inundações catastróficas, podem ter desempenhado um papel significativo no declínio da civilização Harappa.
O deslocamento do curso dos rios, a salinização do solo e a diminuição da produtividade agrícola podem ter afetado a sustentabilidade das comunidades arapanas, levando a crises alimentares e conflitos internos. Invasões ou conflitos internos. Outra possibilidade é que a civilização Arapa tenha sido enfraquecida por invasões de povos nômades ou por conflitos internos. A presença de fortificações em alguns sítios arqueológicos sugere que os arapanos podem ter enfrentado ameaças externas ou conflitos entre diferentes grupos dentro da sociedade. Estes conflitos podem ter contribuído para o colapso da autoridade centralizada e para a fragmentação da civilização. Colapso econômico. Alguns estudiosos sugerem que o declínio da civilização Arapa pode ter sido causado por um colapso econômico, possivelmente relacionado a mudanças nos padrões de comércio ou à saturação dos mercados. Se as rotas comerciais foram interrompidas, ou se a demanda por produtos arapanos diminuiu, isso poderia ter impactado negativamente a economia e a estabilidade social da civilização. Mistério do sistema de escrita. O enigma em torno do sistema de escrita do Vale do Indo também adiciona uma camada de mistério ao declínio da civilização Arapa. O fato de que este sistema de escrita ainda não foi completamente decifrado significa que há uma grande lacuna no nosso entendimento da vida e cultura arápanas. A incapacidade de ler documentos escritos arápanos dificulta nossa capacidade de reconstruir os eventos finais da civilização e entender os fatores que contribuíram para o seu colapso. O declínio da civilização Arapa é um fenômeno complexo e multifacetado, envolvendo uma interação de fatores ambientais, sociais, econômicos e políticos. O mistério em torno do fim repentino da civilização, juntamente com a dificuldade de decifrar seu sistema de escrita, adiciona uma dimensão intrigante ao estudo deste antigo e fascinante capítulo da história humana. A civilização Arapa continua a ser uma das mais fascinantes e enigmáticas da história antiga. Seu desenvolvimento impressionante de cidades planejadas, avanços tecnológicos e habilidades artesanais refinadas deixaram um legado duradouro que continua a intrigar e inspirar até os dias de hoje. No entanto, o colapso repentino dessa civilização próspera permanece envolto em mistério. As teorias sobre seu declínio, seja por mudanças ambientais, conflitos internos ou fatores econômicos, fornecem algumas pistas, mas ainda não oferecem uma explicação completa. Além disso, o enigma em torno do sistema de escrita do Vale do Indo adiciona uma camada adicional de intriga ao estudo da civilização Arapa. A incapacidade de decifrar completamente essa forma de comunicação impede que tenhamos uma compreensão completa da vida, das crenças e das histórias dos arapanos. Apesar dos mistérios que cercam seu fim, a civilização Arapa deixou um legado significativo para a humanidade. Seu impacto na arquitetura, na tecnologia, na arte e na organização social influenciou civilizações posteriores na região do subcontinente indiano e além. Seu estudo continua a desafiar e cativar os historiadores e arqueólogos, enquanto nos esforçamos para desvendar os segredos de uma das primeiras grandes civilizações urbanas do mundo. Esse foi mais um vídeo do canal Sabedoria Instigante. E então, gostaram de aprender mais sobre esse capítulo da humanidade? Então não esqueçam de deixar sua curtida no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre civilizações antigas. Deixem nos comentários sobre qual civilização vocês querem que eu traga para o canal. Até mais!